Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Unifev. Estamos no ar com a segunda edição do TVU Jornal desta terça-feira, 13 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Em Riolândia, um homem atira na namorada e na sogra e em seguida se mata com um tiro na cabeça. Greve dos bancários entra no 8º dia e o comando diz que espera uma oferta decente da Fenaban para pôr fim ao movimento. Um trabalho desenvolvido na APAE de Votuporanga em parceria com o curso de nutrição da Unifev oferece orientação aos pais e dá dicas de como preparar uma refeição equilibrada aos filhos. Tem ainda as notícias do esporte e as vagas de trabalho disponíveis na região. O TVU Jornal já está no ar. A polícia investiga os motivos que levaram um rapaz a atirar contra a namorada e contra a sogra. O caso foi ontem em Riolândia. Segundo informações policiais, depois de ir até a casa das vítimas, disparar contra as duas mulheres, provavelmente com um revólver calibre 22, o rapaz atirou contra a própria cabeça e morreu na hora. A mãe e filha foram socorridas no pronto-socorro de Riolândia e transferidas para a Santa Casa de Votuporanga, onde se recuperam e não correm risco de morte. A polícia agora vai ouvir as testemunhas e familiares das partes para tentar descobrir o que teria motivado o crime. E vamos agora a mais notícias do Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Depois de 24 horas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu um tanque de combustível em uma usina de cana-de-açúcar ontem, na rodovia Antônio Celidônio Ruete, em Paraíso. Bombeiros de todo o interior de São Paulo e até da capital foram chamados. Eles conseguiram resfriar os outros tanques, que também estão carregados com etanol, para evitar que o fogo se espalhasse ainda mais. Apesar do vento, a fumaça tóxica foi para o lado oposto da cidade. Ninguém se feriu. Em Penápolis, um homem ligou para a polícia e confessou um assassinato. Ele contou que a vítima teria roubado a casa dele e, quando conseguiu identificar o suposto ladrão, se dirigiu até a casa dele e o matou a pauladas. Apesar de confessar o crime, o homem fugiu depois da ligação e ainda não foi localizado. Ladrões explodiram caixas eletrônicos de 2 agências bancárias nesta madrugada em Ubarana. Segundo a polícia, as agências ficam no mesmo quarteirão e os suspeitos não levaram nenhuma quantia em dinheiro, porque os caixas estavam vazios. A polícia faz buscas na região para localizar os suspeitos. Uma adolescente de 13 anos foi parar no pronto-socorro no último domingo à noite depois de tomar bebida alcoólica em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ela passou mal durante um festival de rock na cidade. Ela foi socorrida pelos bombeiros, medicada e passa bem. Mas a mãe dela foi chamada na delegacia e vai ter que dar explicações ao Conselho Tutelar. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite a todos e até amanhã. A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu ontem um homem por estupro de vulnerável. A prisão aconteceu durante um patrulhamento da equipe pelo cruzamento das ruas João Cruz Oliveira com Aguerrino Andreto, no bairro Comerciários. Os policiais contaram que o homem era foragido da justiça e também responde por estupro de vulnerável, mesmo crime, contra uma criança de 10 anos em Sumaré. Ele havia sido condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. O rapaz permanece preso e à disposição da justiça. E atenção, pais e responsáveis de crianças e adolescentes. Este mês será realizada a campanha de multivacinação, principalmente para pôr em dia as doses que estão em atraso. A nossa equipe esteve na Secretaria Municipal de Saúde e tem mais informações. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Daniela Fortilli, ela que é enfermeira aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga.
Quando começa e termina essa campanha? Ela começa agora no próximo dia 19 e vai até o dia 30 de setembro. E que vacinas serão aplicadas? São todas as vacinas do calendário. Vacina pentavalente, hepatite B, febre amarela, tríplice viral, que é contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Para adolescentes, vacina do HPV também. E de modo geral, qual que é o público-alvo da campanha? São crianças a partir de 0 a 5 anos de idade e adolescentes de 9 a 14 anos de idade. E os postos vão funcionar algum dia em horário especial? Sim, nós vamos ter o dia 24, que o Ministério chama de dia D, que é num sábado, onde todas as unidades de saúde vão estar abertas, das 8 da manhã às 5 da tarde. Em relação à carteirinha, quem tem é bom levar, quem não tem, o que deve fazer? Sim, a carteirinha é fundamental, porque essa campanha é uma atualização da caderneta de vacinação. Vai vacinar quem está com alguma vacina em atraso ou que não tomou. E quem não tiver a carteirinha ou não saber se tomou a determinada vacina ou não? Vai ter que procurar a unidade de saúde de origem para ver o registro de vacina, porque como se trata de uma campanha de atualização de carteirinha, nós precisamos da carteira de vacinação. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma outra informação, o que deve fazer? É no 0800 771 8070. Vamos repetir, por favor? 0800 771 8070. Ok, obrigado pelas informações. Danila Rui Martins para o TV O Jornal. Bom, e lembrando que no dia 24, sábado, todas as unidades de saúde vão estar abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Pais de alunos da APAE aqui de Votuporanga estão recebendo orientação sobre como oferecer e preparar uma alimentação saudável e mais adequada aos filhos. O trabalho é desenvolvido em parceria com alunos da Unifev. O projeto faz parte do trabalho de responsabilidade social da Unifev. Um desses projetos é desenvolvido aqui na APAE em parceria com o curso de nutrição da instituição, beneficiando cerca de 150 alunos. O projeto consiste em fazer uma análise da saúde dos alunos, verificando, por exemplo, peso e altura. O trabalho é feito pela docente de nutrição, professora doutora Lidiane Tellini. A partir do diagnóstico, a gente consegue observar se esses pacientes eles estão em risco de desnutrição ou até mesmo se eles estão em risco de desenvolver alguma patologia crônica, como obesidade, diabetes e até mesmo hipertensão. Além de fazer a avaliação dos alunos, os pais recebem orientações com o objetivo de atender às necessidades de cada um. Ana é a mãe do Marcos, de 18 anos. Ela esteve na APAE para conversar com a nutricionista sobre a alimentação do filho. Para mim está sendo um trabalho bom, né? Juliana também recebeu orientações e fala da importância desse projeto. Muito importante para os nossos filhos, né? Não só para o André, mas para todas as crianças. E a seguir, a greve dos bancários completa 8 dias e o comando do movimento de greve diz que espera uma proposta decente da FENABAN. E hoje é dia de conferir também as vagas de emprego disponíveis em Votuporanga e região. A gente volta já já. A greve dos bancos completa 8 dias e ganha força aqui na região. De acordo com o Sindicato dos Bancários, hoje em Votuporanga, apenas o Bradesco e o Mercantil do Brasil funcionaram normalmente. As demais agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, HSBC e Santander aderiram ao movimento nacional. Uma nova rodada de negociação, a 7ª da campanha 2016, começou por volta das 3 horas desta tarde em São Paulo, entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação dos Bancos, a FENABAN. A última proposta apresentada pela FENABAN de um aumento de 7% no salário e nos demais benefícios foi rejeitada pela categoria que quer o reajuste de quase 15%, o que representa aumento real de 5%, mais a inflação projetada em 9,31%. Até o fechamento desta edição, nenhuma decisão havia sido tomada com relação ao andamento da greve. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para auxiliar de cozinha. É necessário que o candidato seja maior de 18 anos.
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 17 99763 5244. Restaurante abre vaga para gerente. Para se candidatar é necessário ter experiência no cargo e disponibilidade no horário diurno e noturno. Os currículos podem ser cadastrados no site unarh.empregare.com. Concessionária contrata atendente de vendas de caminhões. É preciso que o candidato tenha carteira de habilitação AD. Os interessados podem enviar o currículo para erica.rh@mazatarraf.com.br. Há vagas para auxiliar de departamento pessoal. O candidato deve ter conhecimento na área de recursos humanos. Os interessados podem cadastrar os currículos no site unarh.empregare.com. E os problemas da estrada do 27 estão com os dias contados, pelo menos é o que parece. É que o prefeito Júnior Marão autorizou a abertura da concorrência para a recuperação da vicinal Adriano Pedro Arce, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. As empresas devem apresentar as propostas no dia 13 de outubro. A obra de reconstrução dessa via está orçada em R$4,5 milhões de reais. Reclamações, reivindicações, pedidos, protestos. Esses foram alguns dos capítulos da novela Estrada do 27. O tráfego de veículos na vicinal Adriano Pedro Arce ficou praticamente impossível. Os carros tentam desviar de um buraco e caem em outro. Esse caminhão teve de andar em zigue-zague para não cair nos buracos. Um perigo para os outros motoristas. Walter diz que já teve vários prejuízos por conta da situação da estrada. Um deles foi uma das rodas do carro que ficou amassada após cair num buraco. A realidade foi 3 vezes que estourou o pneu do meu carro. 1 do meu trabalho e 2 do meu carro particular. São 3 prejuízos, já que estourou mesmo, estourou o aro. O governo do estado liberou uma verba de R$2 milhões para recuperar a via. Outros R$2,5 milhões serão pagos pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com uma usina de álcool aqui da região. No perímetro urbano de Votuporanga serão recuperados cerca de 13 mil metros quadrados de asfalto. O secretário de Obras de Votuporanga diz que assim que for feita a concorrência, a obra deverá ser iniciada. A empresa vencedora será passada a ordem de serviço para ela no dia 30 de outubro. Então eu espero que o início dessas obras seja aí na primeira semana de novembro. Além da capa asfáltica, outras melhorias vão ser feitas na vicinal. Nesses locais, nesses trechos que a gente detectou os problemas de solo, a gente vai remover, fazer compactação nova, fazer um acostamento com áreas de fuga, porque não tem ao longo da pista. Então, em alguns lugares críticos, a gente vai fazer essa parte. Apesar da nebulosidade, o dia foi quente e abafado aqui em Votuporanga. A temperatura agora, no finzinho da tarde, estava em 37 graus. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira. Olá, nesta quarta-feira, uma frente fria que passa pelo estado de São Paulo provoca aumento de nebulosidade e chuvas fracas em algumas regiões do estado. Na capital, o dia é de sol com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Rio Preto, o dia segue como na capital, sol com possíveis pancadas de chuva, segundo boletins meteorológicos. Os termômetros ficam entre 22 e 32 graus. Em Votuporanga, a quarta-feira é de sol entre poucas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo continua seco, com o índice mínimo da umidade do ar em 45%. Os termômetros variam de 21 a 34 graus. Até mais! E começa hoje a Liga dos Campeões da Europa, assunto para Josiano Garofolo no Unisporte. E no próximo bloco também vamos falar de eleições. Definida por meio de sorteio a ordem das entrevistas dos candidatos a prefeito aqui de Votuporanga, durante o programa multimídia da Unifev, o Jornal da Manhã. Esse assunto já depois do intervalo.
Lançado pela Justiça Eleitoral, o aplicativo Pardal, que permite que o cidadão fiscalize e também denuncie irregularidades cometidas por candidatos e também partidos políticos durante a campanha eleitoral, só no estado de São Paulo já registrou até agora 3.495 denúncias. Entre as irregularidades mais comuns estão propaganda irregulares, com 67%. Em segundo lugar, com 11%, estão casos de crimes eleitorais. Compra de votos aparece com 4% do total das denúncias. Ainda de acordo com as estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aqui na região, São José do Rio Preto registrou 21 denúncias, Bálsamo tem 6, Oroeste 5, Tanabi 3, Parise tem 1 denúncia e Votuporanga até o momento nenhuma. Todos os casos são encaminhados para o Ministério Público automaticamente para serem apurados. E a rádio e a TV Unifev farão uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga no Jornal da Manhã, que também pode ser acompanhado pelo Facebook. A ordem das entrevistas foi decidida ontem à tarde por sorteio. A menos de 20 dias para o fim das campanhas políticas em meios de comunicação, representantes das coligações dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga estiveram na Rádio e TV Unifev na tarde desta segunda-feira. Aqui foi realizado um sorteio para determinar a ordem de participação dos concorrentes para uma entrevista na emissora. No sorteio estiveram presentes representantes da coligação Votuporanga de Todos, que tem como candidato a prefeito Oswaldo Carvalho, e o PSOL Votuporanga, com o candidato Roberto Lamparina. Apenas o representante da coligação União Votuporanga, que tem como concorrente João Dado, não compareceu. Cada candidato terá 20 minutos para apresentar as propostas do plano de governo. As entrevistas vão ao ar nos dias 26, 27 e 28 deste mês no Jornal da Manhã Unifev. Serão transmitidas ao vivo a partir das 8h15 da manhã, simultaneamente pela TV e Rádio Unifev e também pelo Facebook. Desta forma, ouvintes e internautas poderão fazer perguntas e conhecer ainda mais sobre os candidatos. Eu acredito que o debate democrático ele sempre é saudável, porque a população que vai escolher um prefeito, até mesmo se fosse possível um debate com os vereadores, sem dúvida nenhuma precisa conhecer seus candidatos e mais do que isso conhecer as opiniões, a plataforma de governo que eles pretendem desenvolver. Então atenção à ordem dos candidatos. No dia 26 de setembro, a entrevista é com Oswaldo Carvalho, do PMDB. No dia 27 de setembro, é a vez do candidato João Dado, do Solidariedade. E no dia 28, Roberto Lamparina é quem apresenta as propostas de governo. E o Oswaldo e João Garcia estará apresentando seu plano de governo, colocando as propostas que vêm sendo faladas na rua. E aí a população vai fazer um diagnóstico do que seria melhor para a população nos próximos 4 anos. Nós temos propostas na área da saúde, educação, então nós vamos enfatizar isso e propor que nós temos um caminho diferente que olhe mais para a população votuporanguense. O representante do candidato João Dado, do Solidariedade, chegou à reunião com atraso, mas conseguiu garantir a participação do candidato. A entrevista terá duração de 20 minutos com a participação da população, que vai poder enviar perguntas relacionadas ao programa de governo de cada candidato por meio do Facebook. Lembrando que o Jornal da Manhã é diário, começa sempre às 8h15 da manhã e é transmitido ao vivo simultaneamente pela rádio, TV e Facebook da TV Unifev. E agora é a vez dele. Josiano Garofolo traz o esporte. Boa noite, Josiano. Olá a todos, muito boa noite. Momento do nosso comentário esportivo aqui no TV O Jornal, segunda edição. E hoje a gente começa falando aí de Champions League. Hoje à tarde começou a primeira rodada da fase de grupos da maior competição de clubes do mundo e amanhã tem mais jogos aí. Vou passar para você se programar todos os jogos da tarde desta quarta-feira pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Começar pelo Tottenham, que joga contra o Mônaco, depois tem o Bayer Leverkusen contra o CSKA de Moscou, CSKA da Rússia, Real Madrid e Sporting
de Portugal. Aliás, é bem legal esse confronto, que é o Real Madrid do Cristiano Ronaldo contra o ex-clube, né, o clube que revelou o Cristiano Ronaldo. O Legia da Polônia joga contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Tem também Porto contra Copenhagen da Dinamarca. O Clube Brugge da Bélgica enfrenta o Leicester City, que é o campeão inglês, né, o grande campeão inglês aí que conseguiu a vaga para a Liga dos Campeões. O Lyon da França joga contra o Dinamo Zagreb da Croácia e a Juventus da Itália joga contra o Sevilla da Espanha. Amanhã, então, prato cheio, já foi hoje à tarde os primeiros jogos e amanhã, então, prato cheio para você que gosta de futebol da melhor qualidade aí na Liga dos Campeões. Falar de Campeonato Brasileiro, um jogo realizado ontem, né, o último jogo aí da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os torcedores do Palmeiras e do Flamengo ficaram muito contentes aí com o resultado. Os do Flamengo, olha só, ficaram felizes com a vitória do rival, que é o Fluminense, venceu aí o Atlético Mineiro por 4-2, um jogo bem movimentado, e o Fluminense foi melhor que o Galo, que segue ali na terceira colocação, mas estacionado, não somou pontos nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Galo e, aliás, o Flamengo e Palmeiras, que amanhã fazem o grande jogo aí, o grande jogo esperado no Campeonato Brasileiro, e fica a expectativa com relação ao Gabriel Jesus, sentiu uma lesão no músculo adutor aí, então é dúvida seríssima para o Palmeiras aí nesse jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil, TV Unifev, está transmitindo durante todo o dia as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Convida você para acompanhar a nossa programação aí durante todo o dia, desde amanhã até de noite aí, transmitindo as principais competições aí da Paralimpíada do Rio. A melhor cobertura aí na TV aberta é aqui na TV Unifev, na TV Brasil. Também gostaria de agradecer a grande audiência de ontem à noite do programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, que relembrou aí a história tão rica da Associação Atlética Votuporanguense, a Dama de Negro do futebol paulista, o jogador Virgílio, né, ex-jogador Virgílio, que atuou pelo time da Votuporanguense na década de 70, esteve ontem no nosso estúdio, foi um bate-papo bem legal, passou muito aí sobre a história de uma época em que muita gente tem saudade do antigo estádio Plínio Marim, época de ouro aí do futebol profissional aqui de Votuporanga. Bem legal, a partir de hoje aí já está nas redes sociais os blocos aí do programa Meio de Campo para você que viu assistir novamente e para você que não viu conhecer um pouco mais da história do Virgílio, ex-jogador da gloriosa Alvinegra. São esses os comentários, eu volto amanhã para passar a rodada completa aí do Campeonato Brasileiro, todos os jogos, todos os resultados também dessa primeira rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa. O TV O Jornal Segunda Edição está terminando e olha só, você pode enviar a sua sugestão de reportagem pelo telefone 3405-9978 ou ainda pelo nosso e-mail, que é o jornalismo@tvunifev.com.br. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Para você uma ótima noite, a gente se vê aqui amanhã às 6:45. Eu te espero. Até lá.